Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que a família esteja bem, continuem se cuidando, pensando positivo, para que logo, logo estejamos de volta do jeito que a gente gosta e também que a gente precisa. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a divisão territorial. Divisão territorial lembra o quê? Divisão de território, corte, limite, divisa. A divisão territorial do Brasil, ele é formado por uma área muito grande de terra. Olha só, 8.515.767,49 quilômetros quadrados. Ou seja, o Brasil é muito, muito grande. Ele é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Para você ter uma noção, nós poderíamos, por exemplo, pegar vários países da Europa e colocar dentro do Brasil, que eles caberiam. Países da Europa. Existem países aí que a extensão territorial deles é menor do que a do estado do Ceará. Então, o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Ele é bastante grande. O Brasil ele está dividido em 26 estados e um Distrito Federal. O Distrito Federal fica localizado em Brasília, onde é considerada a capital do Brasil, e onde tem também o governo central do país, que é o governo federal. Cada estado do Brasil tem uma capital, que é a sua cidade mais importante e onde está o seu centro administrativo, onde, por exemplo, o governador vai governar e administrar aquele estado. A gente falou que o Brasil ele é formado por 26 estados e um Distrito Federal. Tudo isso para organizar territorialmente e administrativamente o país. Você já pensou um país bem grandão, onde só tem uma pessoa para tomar conta de tudo? Não daria, seria uma verdadeira bagunça. Mas vamos fingir que divididinho do jeito que ele está, ele não tem bagunça. 26 estados e um Distrito Federal. É isso que nós temos. O nome oficial do Brasil se chama República Federativa do Brasil. E ele é composto por esses 26 estados que nós chamamos de unidade federativa. Cada unidade federativa, ou seja, cada estado, possui uma sigla de identificação. Por exemplo, nós vivemos em Sergipe. Qual é a sigla de Sergipe? SE. Pernambuco, PE. São Paulo, SP. Rio de Janeiro, RJ. Essas siglas são siglas de identificação. São como se fosse a abreviatura do nome. 26 estados formados por unidades federativas, que são as UFs. Essas UFs significam os estados e elas têm as siglas de identificação. Vamos falar agora sobre limite. Limite, ou seja, o limite de um estado para outro se chama divisa. Ou seja, a divisa é o encontro de um estado e de outro, fica no meio, entre eles. É o encontro de um estado e outro. A gente sabe, por exemplo, que existe o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro. O limite desses dois estados, ou seja,
o encontro desses dois estados nós chamamos de divisa. O estado de São Paulo tem uma organização com um governador, porque ele é uma unidade federativa. O Rio de Janeiro tem outra organização, outro governador, porque ele é outra unidade federativa. Ou seja, é um limite territorial. O governador do Rio de Janeiro não pode governar, por exemplo, os limites de São Paulo. O de São Paulo também não pode governar as terras do Rio de Janeiro. É uma organização territorial. O presidente da República, ele governa todo o país, enquanto os governadores vão governar e administrar as coisas relacionadas a cada estado, para que haja o quê? Uma organização. O governador vai cuidar do estado, o presidente vai cuidar do país. Para ficar mais fácil o estudo desses estados, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele agrupou o Brasil em algumas regiões, segundo as suas características e cultura. Ele separou todos esses estados em regiões. Para quê? Para facilitar o estudo, para conhecermos melhor, para organizar melhor o Brasil, por conta da grande extensão territorial que existe. O IBGE, ele agrupou em regiões. Então, a gente pode ver algumas dessas regiões do Brasil. Nós temos a região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sul e região Sudeste. O Brasil ele foi agrupado em 5 grandes regiões, cada uma delas com suas características específicas. Os estados eles são formados por um grupo de municípios. E quem é responsável por esses municípios? Os prefeitos. O Brasil, em sua extensão territorial, ele é formado por estados, que são as unidades federativas. Os estados, em sua extensão territorial, também são formados pelos municípios. Os municípios, eles são governados pelos prefeitos. Os estados são governados pelos governadores. E o Brasil é governado pelo presidente. Isso é a divisão territorial. Tudo isso para que haja uma organização melhor, tanto economicamente como politicamente. Tudo isso para facilitar melhor a vida dos brasileiros. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e vai agora à atividade do livro da página 50, 51, 52. Agora vocês irão fazer a atividade do livro de Geografia, página 50. Primeira questão. Sobre você, responda as perguntas abaixo. Na letra A, em que país você nasceu? Na letra B, em que estado você mora? Letra C, qual é o nome da região onde se localiza o estado em que você mora? Segunda questão. Faça a correspondência entre as divisões territoriais abaixo. Eu tenho aí limite e divisa. Você vai fazer a correspondência entre estados ou entre municípios. Na terceira questão, na letra A, circule o estado no qual você mora. E na letra B, pinte os estados que fazem divisa com o estado em que você mora. Quarta questão. Pesquise e marque a resposta correta. Letra A. Quem governa o país em que vivemos? Presidente, o governador ou prefeito? Na letra B.
Quem governa o estado onde você mora? O presidente, o governador ou o prefeito? Na letra C, quem governa o município onde você mora? O presidente, o governador ou o prefeito? Qual é o nome dele? Quinta questão. Marque com X a alternativa correta. Primeiro quadradinho. O nome oficial do Brasil é República Democrática do Brasil. Segundo quadradinho. Brasília é o nome da capital do Brasil, onde está situada a sede do governo federal. Terceiro quadradinho. O IBGE agrupou os estados em regiões para dificultar a administração do país. Último quadradinho. O Brasil é formado por 27 estados. Sexta questão. Complete corretamente as frases abaixo. Eu tenho aí. Na letra A, é o nome oficial do Brasil. Na letra B, o Brasil possui estados e Distrito Federal. Na letra C, é a capital do Brasil. Na letra D, os estados brasileiros estão divididos em... Na letra E, o governa um município. Sétima questão. Numere no mapa abaixo as regiões brasileiras corretamente. Número 1, você vai colocar região norte. 2, região nordeste. 3, região centro-oeste. 4, região sudeste. E 5, região sul. Na página 52, pinte no mapa com cores diferentes as 5 regiões do Brasil.